Olá, estamos começando mais um Insights com Cafeína. O nosso tema de hoje é o futuro das experiências digitais personalizadas. Hoje eu tenho aqui comigo o Leonardo Abrazak, especialista em design, inteligência artificial, que desenvolve soluções pensando exclusivamente na experiência do usuário. Ele é dono da Curva, sócio empreendedor da Curva há 7 anos, aonde o foco da empresa é exatamente esse, integrar as soluções à experiência do usuário. Primeiro, muito obrigada por ter aceito o convite, ter disponibilizado um tempo na sua agenda para a gente conseguir trocar essa ideia. E começando, hoje é muito comum a gente falar que tudo é focado na experiência do usuário. O usuário é sempre o centro de tudo. E como é que você entende que isso ajuda a empresa a transformar os negócios? Porque às vezes a gente vê muita história e pouca ação. Como você enxerga isso e até como que isso ajudou você a construir a sua empresa? Sim. É. Primeiramente, o foco na experiência do usuário, ela é essencial porque você faz um produto, você cria um serviço, você abre uma empresa para pessoas, né? Pensando justamente no usuário, no cliente. Só que muito se fala de usuário, experiência do usuário, mas na verdade pouco se faz experiência do usuário, É né? verdade. Experiência do usuário é cara. A princípio ela é cara, né? Porque precisa de muita pesquisa, precisa de muita análise, precisa de muita humildade e aceitar que o produto que você idealizou pode não ser aquele produto ideal para o usuário, né? Que você pensou. Mas depois que você passa dessa fase de pesquisa, de análise, de teste, fica muito barato e lucrativo ao longo tempo, né? Eu, né, acabei abrindo a curva justamente porque eu vi uma deficiência no mercado nesse sentido, de não ter realmente esse olhar e essa obstinação para se pensar no usuário, né? Muito se vende, pouco se faz, é o que eu costumo dizer. Exatamente. Mas eu também acredito, você pode até me corrigir, que existe uma certa dificuldade em envolver o usuário no projeto. Porque se eu for levar para o mundo do marketing, o famoso briefing, ninguém quer preencher. Quando preenche, preenche na má vontade, que se você for bater o briefing, eu coloquei isso? Não me lembro. Então, essa dificuldade, como é que você consegue lidar com isso? De fato, desenha o usuário, sabe qual é a persona, sabe qual é o público que você quer atingir, mas essa troca de validar, de fato, o que foi pesquisado, o que foi planejado, como você consegue envolver o usuário nesse projeto? A verdade ela é um pouco complicada, porque a verdade ela geralmente não vem quando você pergunta. Ela vem quando você está irritado. Então, boa parte das experiências que a gente conseguiu extrair dos usuários da curva que deram muito certo foi justamente das reclamações, né? Quando a gente está muito feliz, a gente até comenta alguma coisa, né? Ah, o aplicativo é muito bom, o produto está muito legal, mas é muito difícil porque são poucas as pessoas que, mesmo muito felizes, acabam dando um bom feedback. Né? O feedback real é quando a pessoa tá puta da vida, essa que é a verdade. É Tá, esse verdade, é serviço é uma verdade. porcaria, isso aqui não funciona, eu nunca mais vou entrar nesse produto, nessa empresa, vou sair. Então é justamente olhando a parte negativa que você consegue realmente orientar o seu produto. Muito do que a gente também passou a fazer lá é olhar o que o cliente quer, mas essa parte também é muito perigosa, porque quando você começa a olhar muito o que o seu cliente quer, você pode nichar tanto o seu produto que ele fica só para sua base. Então você começa a ter uma dificuldade muito grande de expandir o seu produto para outras pessoas, né? Para outros perfis, para outros negócios. Inclusive, você também tem o trabalho de filtrar as informações que o usuário quer. Eu imagino que cheguem usuários querendo um outro planeta, Sim. uma coisa de outro mundo, quando na verdade coisas mais simples podem resolver a necessidade, o problema dele nesse momento. Como é que você sabe esse ajuste fino? Pelo propósito do produto. Quando a necessidade do usuário ele tá muito diferente do que o propósito do produto se propõe a ser, a gente começa a caracterizar esse produto como um novo produto. Então a gente tem os seus usuários aqui que estão tendo essa necessidade que não conversa com o propósito do seu produto. O que você quer fazer? Você quer expandir esse produto
E, né, esse conceito já vem de um tempo. Você quer transformar o seu app num big app? É isso que você quer fazer? Você quer transformar... Será que isso aqui realmente vai te dar retorno? Ou vai te dar mais trabalho? Vai te dar mais problema? Vai te dar mais custo? Então, de repente, isso aqui faz mais sentido em transformar em um outro produto. Porque é muito mais fácil você migrar essa sua base para um novo produto, já que aqueles clientes estão querendo aquela feature, né, que na verdade não é uma feature, muitas vezes é um novo produto, do que você criar um do zero da sua cabeça. Então você consegue, inclusive, escalar mais produtos a partir de uma necessidade ou de uma suposta necessidade que os seus clientes estão apresentando ali para você. Então, no caso, se eu fosse um empreendedor que estivesse tentando ampliar as funcionalidades do meu produto, tem essa questão de você, de fato, analisar se é uma funcionalidade que cabe nesse produto. Eu até lembrei agora, a Uber, falando de um big app, a Uber, uma época, ela tinha um específico, Uber Eats, que era específico para comida, era quase uma disputa com o iFood. E agora ela meio que integrou essa funcionalidade no Uber. Você não consegue fazer pedidos de comida rápida, mas você consegue fazer compras, por exemplo, agendar suas compras. Então, talvez seja essa viabilidade de negócio que eles tenham feito, né? Como é que você enxerga? Eles testaram o Uber Eats para comida, realmente era um concorrente do iFood. Só que o iFood começou a migrar por conta do Rappi, se eu não me engano. Né? Que o Rappi ele começou a fazer entrega de comida de mercado. Né? Sim. E o iFood acabou entrando nesse nicho e ficou o Uber Eats ali no meio termo. Eu entrego comida, eu entrego compras, o que eu entrego? Eu entrego gente. Né? Eu faço viagens, é isso que o Uber é. Ele faz viagens. Se eu faço viagens, o que eu posso entregar aqui? Foi uma boa sacada do Uber, inclusive. Eu entrego... Como os meus concorrentes, de modo geral, entregam as compras das pessoas? Entregam geralmente de carro, porque compra não dá para entregar por moto. Sim. Então, eu já tenho um carro. Então, eu posso pegar isso aqui, em vez de eu transformar isso aqui num produto que seria automaticamente bater com a concorrência, que já está até madura no mercado brasileiro, o que eu faço? Eu transformo isso numa feature. Então, o que o Uber fez? Ele fez o contrário. Ele tirou um produto, transformou numa feature, porque ele já tinha um produto que fazia basicamente o que o outro fazia. Só que em vez de estar entregando gente, ele está entregando compra. Essa análise, inclusive, é que vai definir se você consegue escalar o negócio ou não. Porque um perigo de você ficar tão customizado e personalizado é que depois, como você escala? Você tem que estudar muito o mercado antes de fazer isso. Exatamente. Então, eu acredito que essa foi uma boa saída, né? Ele pegou, como você falou, o que eu já faço. Entrego pessoas, então já tem a forma de entrega. E ele escalou para a parte de mercado. Exatamente. E você falou um pouco sobre a questão do retorno, né? Do feedback. Que normalmente, e é uma verdade, quando as pessoas, inclusive, estão felizes, elas nem preenchem o NPS. Tem Muito difícil, esse ponto. Mas quando você está naquele projeto do MVP, estou começando, então, teoricamente, ninguém está reclamando, porque eu não tenho ainda. Como é que você decide, olha, eu vou muito específico, eu vou ser mais abrangente, onde eu coloco as minhas fichas iniciais, faço um mini produto, qual a funcionalidade melhor? O que você indica para quem estaria começando a pensar num produto, num website, um app? O mínimo do que a concorrência tem e o máximo do que você quer que aquele produto tenha. Essa é a visão que eu tenho de MVP. Porque se você está criando um produto novo que vai concorrer com alguém, você precisa ter o seu DNA ali. Mas também você não pode entregar menos que a concorrência. Então, para você pensar em fazer um produto que faça sentido para as pessoas, você precisa ter o mínimo que a concorrência tem. E o máximo que você pode colocar num produto mínimo viável. Para você colocar já o seu DNA ali para fazer as coisas acontecerem. Para as pessoas verem, olha, tem o que a concorrência tem, mas tem esse diferencial aqui. Acho isso aqui interessante. Então, a partir daí, você começa a construir um relacionamento puxando os clientes da concorrência, mas mostrando que você não é a concorrência. Inclusive, não pode ser uma tática de preço. Não.
porque senão você vai só afundar a questão. E em relação, você falou agora, você tem que ter o mínimo do que a minha concorrência tem e ter algo a mais. Sim. E também saber equilibrar a parte emocional da coisa. Porque a gente tem aí dois, aspas, problemas. O que está criando, porque normalmente quando você tem a ideia e você pensa no produto, é sempre o melhor produto. A paixão, porque, sim. Sim, que é a minha ideia, é algo que eu sinto. Normalmente é isso. Você pode até me corrigir. É verdade. Mas quando você pensa num produto, você pensa primeiro em resolver o seu problema. Sim. E aí vai, se eu tenho esse problema, não é possível que eu sou o único que tenha esse problema. Então aí você parte para uma pesquisa de mercado. Sim. E aí você tem outra questão e outros sentimentos envolvidos. Como é que você equilibra a expectativa do empreendedor, da pessoa que está querendo criar esse produto, com a expectativa do público que ele está consultando, que ele tem que atender, para falar, olha, peraí, vamos começar assim, porque não dá para construir uma bomba atômica de início, a gente tem que começar aqui pelo estalinho. Então, uma boa analogia, né? Mas é só para tentar entender qual seria a recomendação. Tem um cliente que eu falei exatamente essas palavras. Eu falei assim, o amor tem que existir em tudo, mas a conta precisa ser paga primeiro. Então, eu acho que essa é a dosagem. Você pode querer colocar tudo, mas se não pagar a conta, não faz sentido para ninguém. Porque se você não conseguir pagar a conta, aquela solução pode ser maravilhosa para as pessoas, mas ela não vai durar muito tempo. Então, em algum momento, ela vai deixar de existir. Então, o equilíbrio é isso. Infelizmente, o lucro tem que existir, né, junto da paixão. Se tiver desequilibrado, você não atende nem a si mesmo. É difícil. É bem difícil. Tanto que a gente tem vários exemplos de plataformas, de aplicativos, inclusive concorrente do Uber. Teve uma época que teve o Cabify, teve o James, acho também que era de entrega. Você vê que, como foram empresas que não foram criadas no Brasil, faltou esse estudo de mercado. Sim. Acho que basicamente. Inclusive, esse mercado de plataforma que a gente está aqui falando, Uber, iFood, eles têm uma certa lucratividade por isso. Porque o Uber não tem carro. Exatamente. Mas é o que tem mais... disruptivo. É o que tem mais carro, apesar de ele não ser nenhum próprio. Sim. Airbnb, outro dia eu vi uma pesquisa que é o aplicativo que tem mais imóvel que não tem um imóvel. Que o dono mesmo não tem um imóvel. Que mais disponibiliza sem ter. Exatamente. Sim. E quando você fala assim de app, criação de produto, a gente fala muito desse conceito de plataforma, certo? Sim. E como é que você vê, eu imagino que seja uma coisa, olha, eu quero algo novo, quero muito diferente, minha plataforma vai ser o máximo. Quantas vezes você já ouviu isso? E Milhares. Qual o caso que você pode contar de algo que a pessoa veio para você querendo super grande e, na verdade, era algo bem menor que deu certo? O simples funcionou. O simples funcionou? Então, o simples sempre funciona, porque o simples basta colocar dedicação, né? Todo mundo quer o simples, porque o simples, inclusive, é barato. Só que o simples, ele não apaixona. Esse é o problema do simples, porque o que realmente gera uma escalabilidade ao longo prazo do seu produto é você criar paixão, né? Você criar um relacionamento de quase amor mesmo com o seu cliente. E o simples, ele funciona, paga a conta, né? Resolve o problema, mas ele não cria paixão, né? E realmente é algo muito complicado de você dosar algo novo. Com uma plataforma, por exemplo, concorrer com o Uber, né? O Uber não dá exatamente lucro, né? Ele se paga, ele se deve, vamos dizer assim, ele fica devendo ao longo tempo, mas o que faz o Uber dar certo é a recorrência. É uma necessidade que funciona, né? O Uber é muito marketing, essas plataformas são muito marketing, mas como é que você consegue realmente concorrer com elas? Tem que ter dinheiro. Será? Ou você pode pensar em exclusividade? Uma estratégia que o Cabify ele trouxe aqui para o Brasil foi quando ele viu que o Uber era muito grande e tentou nichar para o público feminino. A gente faz corrida para mulheres, seguro e tudo mais. Poderia ter funcionado, é porque o marketing deles não foi bom. Realmente funcionaria, principalmente aqui no Brasil, né?
Rio de Janeiro, muito perigoso, né? Tem muitos incidentes com mulheres, principalmente em transporte. Só que o marketing deles não foi muito bom, mas poderia ter funcionado. Então, assim, é a estratégia nichar o seu concorrente. Quando ele é muito grande, você não consegue bater num concorrente muito grande. E para você não ficar à margem dos outros que estão tentando, a estratégia melhor é você nichar. Usa a sua paixão para nichar. Aí é outro desafio que você está Sim. falando. Porque, um exemplo, se a gente for, como você falou, começar a nichar público feminino, Sim. ponto. E aí você vai começar a cair, tá? Eu atendo um público feminino, vou procurar mulheres motoristas que queiram atender o público feminino. Quantas? Por quê? Quando eu fiz uma viagem para Bonito, e lá não é Uber, não funciona Uber e não funciona 99. É um aplicativo deles, da cidade lá, acho que é EcoDrive, se não me falha a memória. E teve uma vez que a motorista era uma mulher. Aí, conversando e tal, aí ela falou, eu não teria coragem se eu estivesse em São Paulo, por exemplo, porque ela era paulista, né? Então ela deu o exemplo de São Paulo. Exatamente pelo que você falou. Então você começa também, quando for pensar no nicho, pensar nessas barreiras. Sim. A segurança é um ponto muito importante aqui, né? Para as grandes cidades. Mas existem meios para fazer isso. Investimento, análise de mercado, né? Pesquisas. Teria como fazer. É que talvez tenha ficado tão caro que a pessoa assim, não vale a pena. Mas sempre tem como fazer. E já aconteceu de vocês iniciarem por essa pesquisa e falar, olha... Condenar um produto já? Acabar com o sonho do empreendedor? Já. Uma analogia, né? O produto era um castelo. Foi assim, olha, de tudo que a gente analisou aqui, é melhor você começar pelo copo. Mas como assim? Nem pelo quarto? Não, pelo copo. Caramba. Porque era muita coisa e não tinha como validar aquilo tudo. Certamente ele ia gastar muito dinheiro para tentar fazer aquilo funcionar. Como eram muitas funcionalidades, muitas opções, o próprio usuário dele não ia saber usar. Tem isso. Tem plataforma que ela fica tão complexa que você olha, meu Deus, espera aí. Deixa eu começar por aqui, pelo mais simples, porque se eu me acostumar, eu penso naquela depois, ela acaba dificultando a jornada do usuário. Sim. Que é uma coisa muito importante quando a gente fala de experiência. Sim. Você fazer, de fato, os touch points, saber... Você treinar o seu público a usar o seu produto. Exatamente. E isso tudo vocês fazem todo essa desenho, posso falar de desenho? Sim, é um desenho da jornada. Sim. É um estudo antes, chega um projeto, aí você vai fazer o estudo do mercado e depois vir com a solução ou não, no caso, né? A solução, não, sempre a solução. Talvez não a que o cliente queira ou que ele espere, mas é sempre a solução. A gente sempre vai dar a melhor solução. Né? A gente costuma dizer na curva o seguinte, nós somos pequenos, né? A gente não é a Microsoft, a Apple, quem dera, um dia quem sabe. Mas todo mundo quer cliente, mas a curva prefere fazer um bom trabalho. Se um cliente ele bate o pé em algo que a gente tem certeza que não vai funcionar, a gente não pega o projeto. Porque é mais importante a gente entregar uma boa experiência do que a gente entregar um produto que ninguém vai usar, que as pessoas vão reclamar, que ninguém vai ficar satisfeito, nem a gente. A gente não vai sentir orgulho de entregar aquele produto para o mercado. Então a gente prefere não fazer. Já aconteceu a gente recusar alguns projetos bons, inclusive, porque a gente viu que não ia dar certo. Mas em nossa salvaguarda, os projetos não funcionaram. Então... Colocaram aí não vai funcionar. Não funcionaram, então realmente não foram para frente. E muitos dos pontos que a gente apontou realmente foram a causa do projeto não ter funcionado. Agora eu fiquei curiosa, porque, vamos supor, eu cheguei com o meu projeto. Você vai gastar horas para poder analisar aquilo. Então, vocês dividem o projeto já cobrando uma análise de viabilidade do projeto, para ver se vocês vão aceitar ou não? Não, a pré-análise a gente não cobra. A gente não cobra pré-análise. Porque a gente também não consegue... Tudo bem, o mercado faz um monte de coisa. Mas a gente não consegue entender, por mais que sejam nossas horas trabalhadas, a gente não consegue entender como a gente cobraria para alguém para analisar um produto que a gente nem sabe se vai fazer. Porque a gente não está analisando o produto que a gente vai fazer. A gente está analisando um produto que a gente talvez não faça.
Então, assim, me paga aí para eu pensar se eu vou fazer o seu produto. Então, a gente não acha isso correto. Então, para fazer uma pré-análise, a gente não cobra. Então, assim, a pré-análise o seu produto tem chance de funcionar. Agora sim, a gente vai cobrar uma análise mais aprofundada para a gente saber como a gente vai interagir aqui, os processos que vão ser criados esses produtos, os passo a passo, né? Mas a pré-análise a gente não consegue. Eu, como pessoa, não tenho cara. Não tenho cara, é ótimo. Eu não tenho cara. Aí a pré-análise, vocês olham o projeto, olha, você quer, não sei, construir uma estrada Rio-São Paulo, Isso. ela vai funcionar ou não vai, o que eu tenho que fazer para poder precificar. E a pesquisa de mercado, porque, como a gente falou, o empreendedor se apaixona pelo que ele quer e ele bota na cabeça que aquilo vai funcionar. Mas às vezes ele não tem nem mercado para aquilo. Isso. Vocês incluem essa pesquisa de mercado em que momento? Porque... Já no começo, na pré-análise. Porque a gente precisa saber se ele vai ter público para funcionar o produto. Então vocês têm uma pré-análise bem forte. É. A nossa pré-análise ela não entra em como a gente vai fazer. Os passos que vão ser feitos. A gente analisa a proposta do produto, né? O que o cliente quer com aquele produto, para ver se ele vai funcionar ou não. Como está vindo a ideia do cliente ali. E a gente faz os apontamentos. Olha, isso aqui pode funcionar, isso aqui não, e a gente senta com ele. Isso aqui, tá entendido que isso aqui não vai dar certo? A gente pode partir por esse princípio aqui, desse jeito aqui, menor, dessa forma? Pode. Beleza, então a gente vai fazer a análise mais aprofundada para a gente estruturar o seu projeto. A gente faz a análise, porque não tem como a gente dizer que um produto pode funcionar ou não sem entender o público. Não tem como. Esse é o ponto. É. E a análise de mercado já é um mega trabalho. Sim, bastante. Porque você vai ter que, de fato, estudar qual a classe que eu quero atender, qual o público, Sim. aonde está esse público. Porque eu até gravei aqui com o Júlio, que tem uma agência de marketing, que a gente falou exatamente sobre isso. Olha, você quer contratar, um exemplo, um influencer. Pô, mas qual influencer que eu vou contratar? Isso aí, porque dependendo de quem eu vou atender, vale muito mais você contratar o micro influencer do que eu pegar e contratar uma top, porque ela não vai ter a mesma linguagem com o público. Exatamente. Então, isso tudo você já está quase que fazendo um pré-trabalho aí de análise de mercado gratuito. Exatamente. Como a gente diz na TI, no amor. A gente já tem no amor, exatamente. Mas bem legal a ideia, assim, uma coisa que eu acho bem interessante é a experiência do usuário. Então, quando a gente fala de experiência do usuário, a gente tem vários meios para poder tratar. Inclusive a netnografia, a etnografia, né? Se for pela internet, se for você de fato sentir o que você quer proporcionar naquele produto, naquela experiência. E aí tem algumas empresas que colocam aquelas experiências únicas, né? Mega evento, você consegue chamar uma atenção, mas é um pontual. Sim. E tem, obviamente, as que tentam cada vez mais ser criativas e provocar o público e sempre tentar manter uma experiência positiva. Qual que você acha ali que não funcione, eu acredito que as duas funcionam, mas para o início é melhor eu pegar e tentar dar um estouro e depois vamos lá com calma, ou eu sempre ficar tentando instigar e puxar e coisas novas? Depende do público. Se for um público mais conservador, com mais idade, pronto, um pouco mais idade, você chegar arrebentando a boca do balão, pá, pode surtir um efeito negativo. Geralmente um público mais novo funciona melhor. O público mais novo, por conta até mesmo da era do TikTok, né, coisa muito rápida, muito expansiva, o público mais novo ele é mais adepto a esse tipo de marketing, a esse tipo de experiência, de chegando. Um público com mais idade, não. Já meio que afasta. O público com mais idade pensa que quase tudo é golpe. Isso aqui é golpe. Certeza. Tá tendo muito marketing. Isso é golpe. É Bitcoin. O pessoal ainda fala isso aí, né? É Bitcoin, tá querendo passar golpe. O pessoal fala isso direto. Não, eu já escutei muito isso de cliente. Meu, o público tá achando que isso aqui é negócio de Bitcoin. Por quê? Porque tem muita... Não, tá bom, então vamos diminuir. E geralmente é um público com mais idade, né? Com mais experiência. O público novo, se você não tiver um boom, ele quase não te olha.
Então depende do público. Todas as estratégias funcionam. O Boom funciona para o público com mais idade também. Só que aos poucos. Eu faço campanhas, eu faço experiências diferentes ao longo do tempo da jornada dele. Agora, se for de cara, você afasta ao invés de atrair, com certeza. Você está falando agora muito de divulgação e marketing. Vocês ajudam uma empresa de marketing a fazer, ou vocês têm uma área de marketing dentro da curva que ajuda o cliente a entregar o app? A curva já teve algumas fases, né? A gente, inclusive, já teve plano de marketing para poder ajudar as empresas nesse sentido. A gente não atua mais com marketing, mas muita gente pede para a gente voltar a atuar. Mas a gente faz o trabalho preparando para o marketing que a empresa tiver, né, que o cliente tiver, para poder trabalhar alinhado com a gente. A mesma comunicação, porque a gente trabalha com experiência. A gente entende que o marketing também é um braço da experiência. Com certeza. Sim. Só que, sinceramente, eu amo marketing. Eu valorizo demais o trabalho de marketing. Mas de marketing dá muito trabalho. E muito mais problema do que criar uma experiência em um sistema, por exemplo. Porque as pessoas pouco entendem o marketing. É uma verdade. É interessante, porque assim, as pessoas também não entendem de programação. Mas quando a gente fala assim, olha, isso aqui vai dar trabalho de fazer dessa jornada do seu cliente. A pessoa não entende, mas ela aceita. O marketing parece que todo mundo quer questionar alguma coisa. Mas por que não é assim? Ah, a minha amiga não fez desse jeito. Não, mas calma, sua amiga não é um profissional, você não está pagando a sua amiga. Eu vi no TikTok que o tráfego pago funciona assim. Triste. Por que você não está fazendo assim? Eu vi, agora você me lembrou, a minha nutricionista uma vez compartilhou, era assim, por que de nutrição todo mundo quer dar palpite e engenharia ninguém vai falar para o engenheiro como constrói a pilastra de sustentação? Exatamente. É o caso do marketing. Exatamente. Mas sabia que TI também tem um pouco disso? Você mas sabe, né? Mas é pouco. Porque assim, aonde que TI tem nisso? Se você vai numa grande empresa, você vai trabalhar em parceria com aquela equipe de TI daquela empresa, você tem isso. Sim. Por que você colocou essa classe? Vai no nível da classe, é triste, né? Por que você colocou essa classe aqui? Não estou acostumada a usar dessa forma. Mas por que essa função tá aqui? Né? Por que você não... Aí começa aquele que. Mas porque as pessoas eles sabem. E muitos questionam porque é estrelismo. Quer dizer que sabe mais, que tá mandando. O famoso ego. É o ego, é. Mas alguns apontamentos até são interessantes. Mas as pessoas sabem, né, do nicho do que estão falando. Pode estar falando bobeira porque querem aparecer, mas sabem do que estão falando. O marketing, a maioria não. Entende? Então, assim, a maioria dos apontamentos... Entendo. Pior que eu entendo. A maioria dos apontamentos de marketing você não consegue usar. Porque são opiniões. Não são técnicas, entende? Exatamente. É difícil. Trabalhar com marketing é muito difícil. É o famoso meu sobrinho faz. Exatamente. O meu sobrinho faz e faz bem. Sério, quais são os resultados do seu sobrinho? Ele não me cobra. Dependendo. Não cobra, mas você está gastando ali Exatamente. de forma indireta. Exatamente. É isso que acho que as pessoas já acabam não pensando e não valorizando o trabalho. E é esse o ponto que... Às vezes a gente tem que pensar na hora de oferecer um serviço. 50% da experiência é o marketing. Porque se ninguém sabe o que você está fazendo, ninguém vai usar. Exatamente. Você pode ter uma joia, Sim. mas se você não souber se comunicar e se expor, realmente... E se posicionar. Sim. Porque, como você falou, você vai estar se posicionando em meio a uma concorrência. Porque é muito difícil você criar algo. Olha, não tem lugar nenhum. Mentira. É mentira. Em algum lugar vai ter. Sim. E aí você já está entrando num mercado ali como um novo concorrente. Então, já tem empresas que já passaram por uma jornada, você pode estar iniciando, ou já ser uma empresa e estar lançando um novo produto. Tem isso também. Sim. Então, você já tem que se posicionar, tem que pensar na experiência que você quer entregar. E também você falou da parte da consultoria, eu lembrei aqui, quando a gente fala, olha, você está vindo com essa proposta, mas eu preciso primeiro analisar. Você precisa fazer todo o escopo, não é assim, não vou chegar lá no meta, avançar e, olha, você tem uma campanha. Não vai funcionar. Não. E quando você fala que você precisa do tempo de maturação daquele projeto, o tempo de estudo do projeto,
Acabou. Acabou o amor. Acabou o amor. Porque as pessoas têm essa pressa também. Tem. Olha, você construiu isso, não está funcionando não. Tá vendo? Olha aqui, você falou isso, mas... E esse você saber toda hora lidar com essa expectativa. Na nossa experiência, sabe qual é o tempo médio para uma campanha de marketing de verdade funcionar? Pelo menos 1 ano. Porque em 1 ano, você deixa de ser mais uma campanha e torna-se alguma coisa no meio digital. Né? Que é aí que você, a partir de 1 ano, você começa a criar autoridade. Exatamente. E todo mundo quer vender o seu produto em 1 semana. Não vai funcionar, não adianta. Pode acontecer, né? Mas não é o padrão, não é o esperado. A maturação também do produto. Sim. Esse ciclo seria desse 1 ano também, para você começar... Porque tem o que você planeja e tem o que vai para a rua. Exatamente. Né? É uma verdade. Não... Sim. Então, quando você coloca na rua, olha, legal, tá na rua, vamos lá. E aí você tem que começar a medir os números, você tem que começar a ver, cara, tô indo pelo caminho certo? Exatamente. Vou ter que Mudar fazer o curso. o desvio aqui, o que a gente pensou tá coerente? Quando você planeja a entrega do projeto, você coloca ele, acompanha ele depois, é isso que eu estou querendo... A gente, a curva, sim. Isso. Sim, a gente acompanha. Você acompanha durante um tempo para poder medir e ver possíveis ajustes. Sim. Inclusive, a gente até tem recorrência desse olhar. Por a gente ser uma TechX, né, a gente até se destacou um pouco, não colocou consultoria nem nada disso, porque a gente é uma empresa de experiência tecnológica. Então, o nosso foco não é criar produtos, é criar experiências. Como a gente nasceu do digital, de desenvolvimento mesmo, né, de criar produtos de fato programando, a gente faz esse trabalho e gosta. Até porque o código, o refino, a velocidade das coisas, né, de como é que funciona um aplicativo, por exemplo, é parte da experiência. Então, a gente está envolvido nisso porque é importante. Mas a gente vende experiência. O mais importante para a gente é como o seu cliente está vendo o seu produto. Então, a gente realmente tem, inclusive, planos de posterior. A gente entregou o seu produto. A gente vai ficar com você aqui, por exemplo, 1 ano. Né? Os 3 primeiros meses a gente vai ficar aqui, ó, já faz parte do pagamento, a gente vai ficar canalizando. Se você quiser, a gente fica mais tempo. Você vai pagar ali uma mensalidade para a gente ficar olhando e a gente vai ficar de 3 em 3 meses fazendo um relatório completo. De rede social, de reclamação do pessoal falando mal ou falando bem. Porque o feedback que vai fazer você evoluir seu produto. Analisando essa é uma verdade. Sua concorrência. A gente faz isso tudo. A gente faz a evolução do seu produto constantemente. Só um exemplo, quando você fala de experiência tecnológica para o aplicativo, você fala muito ligado à usabilidade dele, porque isso é uma experiência. Se eu baixo o aplicativo, ele já travou, eu não consegui fazer o cadastro, isso aconteceu agora há pouco comigo. Eu queria fazer uma compra, abri 2 sites, preços similares, tinha uma diferença de R$20, para ser bem sincera. Eu falei, beleza, vou fazer o cadastro nos 2 para ver se é realmente isso, porque depois tem as taxas. Sim. Então você nunca sabe a surpresa que vai vir. Pô, num já deu erro no cadastro. Eu falei, não, vamos lá, se eu já estou tomando erro no cadastro... Imagina depois. Exatamente. Então, quando você fala de experiência tecnológica, ela está muito ligada à usabilidade e tem mais alguma coisa após, ou a gente foca muito nessa questão de ser de fato usável, que o cliente vai entender que ele tem que clicar ali, que é aquele botão, não é o outro? O que a curva quer? Que você tenha um desejo, exista um exemplo de um aplicativo para resolver o seu desejo. Você utiliza aquele aplicativo da melhor forma natural possível, você não tenha problema nenhum e você realiza o seu desejo. E depois que você terminou de usar o seu aplicativo, no dia seguinte, você lembre que aquele aplicativo vai resolver mais uma vez o seu desejo. É com essa ideia que a gente monta desde o início da análise do seu produto, como ele pode ser, como ele será e como ele continuará sendo. Então, a gente vê experiência, sim, né, do usuário, ali a parte de tela, a parte de performance, a gente vê a parte de código,
de como é que o código está bem escrito, não está, se tem bug, não tem, vulnerabilidade, não tem, se está na nuvem, AWS, nossa, eu estou gastando horrores com a AWS, tá, vamos reduzir aqui o custo, mas não vamos reduzir a experiência. Isso é um bom ponto, porque às vezes as pessoas têm exatamente isso. Olha, é uma nuvem muito cara, vou colocar aqui no Zé que vai dar certo. Mas vai dar certo? Hoje fomos numa loja, interessante esse caso, porque foi exatamente hoje. A dona da loja falou assim, nossa, esse meu sistema aqui, grande o sistema, não falaria o nome dele. Esse meu sistema aqui, ele tá travando muito. Já tem quase um ano que ele tá travando demais, ele era muito bom. Aí eu dei uma risada e falei assim, sabe por que o seu sistema tá travando? Por quê? Porque ele é na nuvem. Esse seu sistema é na AWS. Ué, mas o que isso tem a ver? Ué, o dólar não tá caro? Todo mundo tem que ter dinheiro, tem que lucrar. Para você não ter um aumento do que você está pagando nesse seu sistema, a empresa teve que reduzir algum custo. E certamente foi na sua infra. Então, ou seja, eu estou onerando a experiência do usuário por conta de custo. A Curva não faz isso. A gente prefere trocar a nuvem do que dar uma experiência ruim para o usuário. A gente faz das tripas coração, dá nó em pingo d'água, mas o cliente não pode ser afetado nunca. E o cliente, ele precisa entender que, às vezes, uma redução que seja, vamos lá, de 100 mil um mês, né, um cliente grande, 100 mil um mês, não vai pagar o marketing negativo de boca a boca que a sua base de cliente vai falar de você a partir do tempo. Exatamente. Não vai. Porque assim que surgir um concorrente seu à altura, a sua base vai embora assim. E para recuperar cliente, é um custo triplicado, quadruplicado, ou sei lá o quê, porque depende do que você vende, né? Pode ser um custo até inestimável, dependendo do que você vende. Porque se a confiança for embora, então não vale a pena. Tem custo que não vale a pena. Existem exatamente vários estudos sobre isso, sobre a questão do CAC, né, que é o custo de aquisição de cliente, em relação a um cliente novo e você manter o seu cliente. E isso é importante. Pouca gente trabalha a base de cliente. E trabalhar a base de cliente não é só pensar em vender mais, exatamente, e sim continuar colocando uma experiência agradável para que você evite o churn, que exatamente, é a saída desses clientes. E o boca a boca agora, ele é potencializado com os famosos reviews em sim, todos os sites, que já também tem estudo falando que se eu vou comprar uma coisa e eu não sei direito se funciona, essa marca é boa? Não sei. Deixa eu olhar o review. Esse vendedor é bom? Também não sei. Marketplace, hoje em dia, você encontra muitas ofertas. Uma caneta, você tem 50 pessoas vendendo iguais a caneta. Mas ele vai me entregar? A caneta chegou inteira? A caneta é verdadeira? A caneta é verdadeira? Tem tanto que tem vários casos sobre isso. Comprei um videogame e chegou um tijolo. Isso aí. E por aí vai. Eu comprei um Sony, vem um Tony. Tem um negócio, é verdadeiro? Não era Tony que eu comprei. É quase isso. Isso aí, é quase lá. Leonardo, a gente está chegando aqui ao final do nosso episódio. E eu sempre termino com uma pergunta que tem a ver com o nome do podcast, que é Insights com Cafeína. Insights é o que a gente está fazendo aqui, de gerar um material rico, de trazer ideias, novos pontos de vista, falando o porquê é importante manter a experiência do usuário. Tudo bem que a gente sabe que tem o equilíbrio de custo, mas o que vale a pena para o seu negócio a longo prazo? E o Cafeína é um vício por café, especificamente, porque tem vários produtos com cafeína, mas o meu é mais voltado ao café. E criou esse meu projeto. E para você, o que te dá energia para continuar no dia a dia? O que faz você acordar daquela respirada e falar, cara, vamos lá que vai dar certo, esse é isso que me dá energia, é isso que eu gosto de fazer, é esse o meu propósito? Esse é o meu propósito. O meu propósito é tornar a tecnologia cada vez mais natural para o ser humano. Porque eu entendo que esse relacionamento natural que a gente tem com a tecnologia, que a gente está criando para viver melhor, ele é essencial para a nossa própria sobrevivência. Porque quanto mais a gente cria tecnologia, mais dependente a gente se torna dela. E quanto menos natural ela for para nós humanos,
mais independente de nós humanos ela será. Então, o caminho para a inteligência artificial, né, que é a nossa mais nova tecnologia que vai salvar a humanidade, talvez, Talvez. ela ser sempre a nossa aliada, é a gente ser naturalmente integrada a ela. Então, o que me motiva é saber que essa busca que eu tenho por naturalizar a experiência tecnológica, ela está ligada diretamente à sobrevivência da própria espécie humana. É o que eu acredito. Não, faz sentido, porque você até citou agora a inteligência artificial. Ela só teve esse boom por causa da interface, a usabilidade que o ChatGPT trouxe. Sim. Ele tornou fácil você mexer. E a partir do momento que você tornou natural o uso, você ganha escala e ganha várias outras coisas. O WhatsApp, por exemplo, qualquer um hoje em dia consegue usar. Não importa a idade. Então, de alguma forma, eles conseguiram entender, principalmente por voz. Tem muita gente que fala, pô, mas você só me manda áudio. Tem gente que não sabe escrever. Que nem escreve, isso aí, só manda áudio. Então, analfabeto mesmo, que conseguiu utilizar uma ferramenta tecnológica de forma natural por causa de uma funcionalidade, que foi, obviamente, projetada e estudada com esse fim que você acabou de citar. Então, é algo que temos aqui alguns exemplos que daria um outro episódio para a gente poder destrinchar sobre isso. E muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Foi ótimo o bate-papo. Não te vi há alguns anos, mas não vamos falar sobre isso, porque vamos entregar a idade aqui. Deixa isso quieto. Alguns bons anos. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso episódio e vejo vocês no próximo Insights com Cafeína. Até mais.